Se eu morresse hoje e fosse pro céu cristão, eu ia fazer de tudo pra desagradar a Deus, pra ele se ver obrigado a me mandar pro inferno. Porque assim, com todo respeito, mas só de imaginar esse céu perfeito, onde todo mundo é feliz, eu já me sinto sufocada. Porque pra mim, parece extremamente tedioso e alienante. Olha só, amigo, já de início queremos, por exemplo, compartilhar um vídeo com você neste exato momento. Vamos lá, Gabriel, soltar o vídeo aqui Claro, para que a gente vamos possa lá. fazer uma pequena análise. Vamos lá, nós vamos acompanhando aqui e você acompanha daí, tá bom? Vamos juntos aqui. Olha aí a jovem, né, por nome Verônica, e nós vamos analisar algumas falas dela aqui. E conforme ela for falando, conforme a gente for abordando aqui, você já pode ficar à vontade aí também para deixar a sua opinião, o seu comentário, aquilo que você pensa, o que a Bíblia diz, tá bom? Vamos lá, vamos soltar aqui. Pode soltar, Gabriel. Vamos lá, meu amigo. Pode sim, vamos lá, vamos acompanhar. Se hoje fosse pro céu cristão, eu ia fazer A pergunta que ela faz de início é, porque o vídeo está um pouco adiantado, se hoje eu fosse para o céu, vamos lá. de tudo pra desagradar a Deus, pra ele se ver obrigado a me mandar pro inferno. Porque assim, com todo respeito, mas só de imaginar esse céu perfeito, onde todo mundo é feliz, eu já me sinto sufocada. Porque pra mim, parece extremamente tedioso e alienante. Primeiro porque só existe felicidade porque existe a tristeza. Então, num céu onde não existe tristeza e todo mundo é obrigado a ser feliz, será que eu me sentiria feliz de verdade? E outra coisa, eu me desenvolvi enquanto espírito aqui nesse plano terreno mesmo através do questionamento. Se hoje eu sou quem eu sou, é porque todos os dias eu pergunto qual é a origem da vida, por que a sociedade funciona de tal forma, eu estou sempre questionando tudo e todas as coisas à minha volta. Aí eu chego num céu onde eu não posso mais questionar nada, porque não se pode questionar Deus, né? Eu me sentiria feliz nesse contexto onde eu não tenho mais nada para aprender, não tenho mais nada para evoluir, não tenho como me transformar mais através dos meus questionamentos. É isso, essa é a felicidade, eu atingi ela, não tem mais para onde ir? Gabriel, você vê que esta jovem, ela é bem sincera, né? Ela gosta muito Aham, de questionar, né? Ela gosta muito de procurar entender as coisas. exatamente, ela acha, né, que, que Deus é um ser que não permite que nós, seres humanos, o questionem. Mas a gente Aham. vê, por exemplo, a pessoa de Jó, né, onde foi uma das pessoas que mais questionavam Deus em vários sentidos, e a gente vê Deus agindo na vida de Jó de forma justa, apesar de todo o sofrimento que Jó, ele vivenciou, né. Bem, vamos continuar o vídeo aqui? Vamos lá. Você se sentiria feliz e feliz por toda a eternidade, tá? Porque no céu você tem que ser feliz para sempre. Num cenário onde você não pode mais mudar, você tem que ser exatamente a mesma coisa para sempre. Para mim é torturante um cenário desse. Eu não seria feliz nesse contexto, onde eu chego no céu e o céu já é o ápice, não tem mais nada a ser conquistado, então a felicidade está ali, então não tem mais por que evoluir, não tem mais por que mudar, não tem mais por que aprender e melhorar. Não tem mais para onde ir e você está num cenário onde tudo é editado por uma única pessoa e você não pode nem questionar, você não pode falar, ó, eu acho que essa nuvem fica melhor para cá, o que, que você acha? Vamos conversar todo mundo para entrar num consenso? Não, você não pode fazer isso. Isso é felicidade para você. Para mim é alienação. Gabriel, a gente vê aqui, por exemplo, o diabo em si, ele tem colocado na mente das pessoas de que Deus é um Deus tirano, um Deus ditador. O que é que você tem a me dizer aí, meu amigo? É, na verdade, a gente vê Deus agindo de forma sábia, né? Pelo simples Aham. fato de não destruir o diabo de imediato. Porque se Deus tivesse feito esse ato, com certeza ele mostraria para as pessoas que de fato era um Deus tirano. Mas aí ele mostra a sua grande sabedoria, né? A sua miraculosidade através do fato de não destruir Satanás. Mostrando para as pessoas que ele é um Deus grandioso. E também permitindo que Satanás vivesse para mostrar para as pessoas o caráter do mal, para mostrar para as pessoas que Deus é um Deus de amor e não um Deus tirano, é um Deus de justiça e não um Deus de destruição. Muito bem. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um texto que você vai ter uma noção de como que será esse novo céu e essa nova terra aqui. Se você abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, diz assim, ó: E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, assim, tudo que nós estamos vivenciando hoje aqui sobre esta terra é exatamente o que o mal, né, uma decisão errada, ela trouxe consequências praticamente que eternas, né? Eu poderia dizer que seria eternas. Por exemplo,
Hoje, por causa de uma decisão, por causa de uma rebelião, hoje nós estamos vendo, por exemplo, entes queridos, né, amigos, pessoas próximas a gente, que adoecem, que sofrem, relacionamentos destruídos, crise financeira, crise familiar, pessoas descendo à sepultura, enfermidade de todos os lados, terremoto, guerra, tudo isso por causa de uma rebelião que aconteceu no céu. Então, o plano de Deus foi trazer a restauração de como que era antes. Então, como que era antes? Vamos lá. O céu, esse novo céu e essa nova terra, era algo, se nós formos para o livro de Gênesis, por exemplo, Gabriel, nós vamos encontrar ali, por exemplo, Deus criando as coisas de forma perfeita. Mas só que Deus deixou, por exemplo, disse assim, ó, eu vou deixar com que vocês escolham, por exemplo, aí, fiquem à vontade para dar nomes aos animais, fiquem à vontade para vocês cultivarem aqui nesse novo Éden, aqui nesse jardim. Então a gente vai perceber que Deus, ele não deixou ali, por exemplo, Gabriel, Adão e Eva de forma, ó, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, só é para fazer quando eu pedir, quando eu mandar. Será se Deus ele agia dessa forma aí, meu amigo? O que é que você tem a me dizer aí? Na verdade, Deus, ele é amor, meu amigo. Deus, ele é amor de infinitas formas. Porque Deus, ele nos deu o livre-arbítrio de fazermos as nossas escolhas. E Adão, lá no Éden, por exemplo, ele recebeu a autoridade, como você bem falou, a autoridade de nomear os animais. E deu a Adão o domínio sobre a terra. Então, Adão cuidava do Éden e também dos animais, né? E Deus, ele sempre agiu por amor, nesse sentido de ter criado. Deus, ele não precisava criar a humanidade, ele não precisava criar o homem, mas ele criou como um reflexo da sua imagem e como um reflexo do seu grande amor. Muito bem, meu amigo. Eu, particularmente, eu quero fazer parte desse novo céu, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, né? Onde não haverá mais sofrimento. Eu quero ir para o céu. E você, quer ir para o céu? Comenta aqui embaixo. Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu, Gabriel? Tu quer ir para o céu, meu amigo? Com certeza, meu amigo, com certeza. Quando a gente olha para a nossa realidade, para nossas percas, para as enfermidades, para os problemas psicológicos, para a realidade do nosso país, com certeza o céu é a solução, meu amigo. E não é um tédio, não. É uma bênção, é uma restauração, é uma nova vida, é uma renovação de caráter, é onde Deus ele vai destruir o pecado por inteiro. E não por ser um Deus destrutivo, mas por ser um Deus justo, aonde Deus ele age em cima das nossas escolhas, sendo boas ou ruins. Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Vamos lá. Porque não tem como você aprender sem questionar. Não tem como você aprender, às vezes, sem sofrer. Então você precisa de uma série de sentimentos ruins para conseguir entender certas coisas, para conseguir evoluir a sua inteligência emocional. E aí no céu tá proibido. Tá proibido sentimentos ruins, não pode tristeza, não pode inveja, não pode nada de ruim. Ou seja, vou ter que ser a mesma pessoa. Só de pensar isso, já me sinto sufocada. Ai, Verônica, você chegou muito atrasada. Lúcifer já questionou tudo isso e, né, foi expulso do céu. Aí que tá, eu também não quero ir pro inferno. Quando eu comecei a questionar o cristianismo pela primeira vez ali na minha pré-adolescência, eu tive aquele pensamento clássico que é olhar pro diabo e pensar, talvez ele não seja tão ruim assim, né? Talvez ele só tenha questionado um ditador, afinal, por que tudo tem que ser feito da forma como Deus quer? Por que os anjos não podem participar coletivamente das decisões? Muito bem, meu amigo. Vamos abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 28. Eu não sei se tu já abriu aí, mas vamos ver aqui o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer neste exato momento aqui, meu amigo. Vamos lá? A Bíblia nos fala o seguinte no livro de Ezequiel, né? Perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. Ou seja, na verdade, Satanás ele não foi um ser que questionou, muito pelo contrário. Ele foi um ser que desobedeceu. E questionar e desobedecer são termos totalmente diferentes. Apesar dessa jovem ter um argumento consistente em relação ao questionamento, na verdade, o conceito correto seria desobediência. Satanás, ele, na verdade, vivenciou a consequência da desobediência dele, né, que foi querer ser superior a Deus, né? Verdade. Nós vamos aqui, por exemplo, ver um outro versículo. Vamos ler o versículo 14 ao 17, que diz assim, ó, tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci
te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era em teus caminhos, né? Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, né? Então não foi algo que Deus colocou. Ele criou isso no próprio Lúcifer, né? Ele criou a iniquidade dentro do coração dele. O versículo 16 diz: na multiplicação do teu comércio, né, se encheu o teu interior de violência. Olha aí. E pecaste, pelo que te lançarei profunda fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Agora, o versículo 17, nós vamos ver aqui, Gabriel, quem de fato ele era, né? Foi revelado, na verdade, ele disse assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu-se a tua sabedoria por causa do teu esplendor, lancei por terra diante aos reis para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades. Amigos, olha que texto interessante, né? Lúcifer, na verdade, ele era alguém perfeito, né? Perfeito ali em seus caminhos, mas infelizmente ele acabou cometendo aí iniquidade, meu amigo. Justamente pelo fato de ter sido criado como um ser livre, não como um ser que não poderia questionar, mas um ser livre, e um ser livre de fazer as suas escolhas, e de também não estar imune, né, às consequências das escolhas. Infelizmente, ele escolheu pecar contra Deus, né? Ele Isso. escolheu errado. Eu vejo assim, por exemplo, o pensamento desta jovem, um pensamento ainda meio que confuso, né? Cheio de filosofia, né? Então, assim, eu particularmente, o desejo, a vontade dela aqui, por exemplo, que não é só ela que tem esse pensamento, mas são muitas e muitas pessoas, né? Tudo bem, a gente respeita, né, de forma respeitosa, estamos respeitando aqui a decisão dela, a opinião dela, o pensamento dela, mas para nós cristãos, nós temos um desejo, né, um céu a alcançar. Nós sabemos que esse mundo ele não tem mais sentido, e o que é mais interessante é que Satanás, ele se autorrevela quem ele é, né, através do sofrimento das pessoas, né, através das catástrofes, da miséria que existe hoje sobre esta terra, né? Então, o causador de tudo isso daí, eu poderia dizer que está meio a meio, né, entre o próprio Lúcifer, entre o próprio Satanás e o próprio ser humano, que escolheu também, né, ouvir, né, a voz do próprio Satanás, né, lá no Éden. É isso mesmo, meu amigo. Infelizmente, o ser humano falhou, né, na questão aí de escolher o pecado, né, de passando de ser ser imortal para ser seres mortais, ou seja, para herdar, de certa forma, a morte eterna. E aí, meu amigo, isso também nos faz refletir do plano da salvação, né, onde Sim, Deus ele se preocupou com a humanidade e enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados, né? Então a gente vê amor de Deus nos mínimos detalhes, e com certeza nesse aí que é o maior detalhe, né, de todos, que é o plano da salvação. se nós formos analisar aqui, por exemplo, agora, Gabriel, então esse é o céu, meu amigo, que Deus preparou para cada um de nós, né, que Deus tem para cada um de nós. Um céu sem corrupção, sem traição, sem manifestações de deslealdade. Então, é esse o céu, esse é o sentido do céu. Nós não vamos para o céu, não é para viver conforme vivendo ali um Deus como um Deus tirano, um Deus ditador. Não, ele quer nos tirar desse mundo de sofrimento. Foi por isso que Deus estabeleceu o plano da salvação para cada um de nós, meus amigos. O que é que você me diz aí, meu amigo? Então eu não consigo, meu amigo, eu não consigo enxergar um tédio em um local onde eu vou ser feliz para sempre, em um local Aham, onde não vai haver separação, onde não vai haver morte, nem dor, né, como Apocalipse capítulo 21, versículo 4 fala. Então não tem como eu sentir tédio, né, em um local como este, muito pelo contrário. Alegria sem fim, né, alegrias infinitas. E nós aham, temos que entender também que o cristianismo não é uma fantasia, não é uma utopia, muito pelo contrário. O cristianismo, né, o fato de ser cristão, é viver na prática o amor de Deus, apesar do sofrimento, apesar dos conflitos que enfrentamos, é entender que sim. Deus ele vai transformar o nosso caráter, meu amigo, ele vai transformar esse mundo, destruindo aí, de certa forma, o originador do pecado, mas pelo fato da consequência do pecado, pelo fato da justiça de Deus.
Deus, ele é justo, ele é amor, mas também é justiça. E isso deve ficar claro na cabeça das pessoas. Não apenas um Deus de destruição, não apenas um Deus de justiça, mas também um Deus de amor. Porque o fato de Deus é acabar com o pecado também vai ser um ato de amor, não é verdade, meu amigo? Aham, exatamente. Eu gostaria de ler um texto com vocês aqui, meus amigos, que está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8 e o versículo 27 diz assim, ó. Quanto, porém, aqui nós vamos ter uma pergunta que é bem interessante, quem ficará fora da cidade e quem entrará nela, né? Quem ficará fora da cidade santa e quem ficará fora dela. O versículo 8 diz assim, ó, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de que arde de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O versículo 27 diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida no livro da vida do Cordeiro, né? Então, amigo, olha que interessante. A ideia de Deus, o plano de Deus, esse novo céu, simplesmente não vai existir mais o quê? Pessoas que vai estar ali mentindo. Não vai existir ali pessoas que são feiticeiras, pessoas que têm os seus vícios, né? Seja de Verdade. cigarro, seja de pornografia, seja Exatamente. da droga, seja do que for, né? Então, é Aham. essa a situação. Então, quando eu falo, por exemplo, eu vou falar da minha pessoa, quando eu falo, por exemplo, da minha pessoa, que eu não quero ir para o céu porque aqui é melhor, eu estou dizendo o seguinte: é melhor eu viver sobre os desejos carnais, sobre os meus prazeres, do que ir para o céu, né? Então, eu, particularmente, mesmo vivendo em uma carne contaminada, aonde existe conflito todos os dias, né, entre o bem e o mal, as minhas vontades e as vontades de Deus, né? Então, esse conflito, ele é constante em nossa vida. Gabriel, você quer comentar mais alguma coisa aí, meu amigo? Fique à vontade. Eu me recordo, meu amigo, de uma frase muito interessante quando você falou da carne, por exemplo. E a frase dizia o seguinte, ó, que a nossa carne, ela quer que fiquemos aqui, Aham, porque no grande dia ela não vai com a gente de fato, né? A gente consegue, por exemplo, satisfazer os nossos desejos, mas entendemos que esses desejos eles são temporais, eles são passageiros e que muitas das vezes quando a gente satisfaz, o vazio volta. E sabe quem preenche esse vazio, meu amigo? A pessoa de Jesus. Cristo ele tem o poder de preencher esse vazio. E o céu reflete isso. Afinal, porque será uma alegria sem fim, né? Algo que Deus vai nos aham, proporcionar de forma direta para o seu povo. exatamente. Aí eu pergunto para você que está aí acompanhando até aqui. Você quer ir para o novo céu e essa nova terra? Qual o seu pensamento? Você ainda quer viver ainda a realidade desse mundo, sofrimento, guerra, violência, morte, tristeza, dor? Você ainda quer viver aqui sobre esta terra? Eu particularmente quero ir para o céu. Gabriel quer ir para o céu, né? E acredito que você também quer ir para o céu. E esse céu, ele não está muito longe de nós. Ele está bem pertinho, porque conforme Jesus falou há mais de 2000 anos atrás, tudo que está se cumprindo é algo assim, ao mesmo tempo maravilhoso, mas porém triste. Maravilhoso porque diante do que está acontecendo, estamos vendo os passos de um Deus que se aproxima. Mas triste ao mesmo tempo porque as pessoas acabam sendo afetadas não porque Deus quer, mas porque estamos em um mundo de pecado, em um mundo onde todos nós, seja justo ou injustos, são afetados pelo que acontece aqui sobre esta terra. E você, quer ir para onde? Você quer continuar aqui sobre esta terra? Você quer ir para o céu? Para onde você quer ir? Comenta aqui embaixo. Meu amigo, suas palavras finais para que a gente possa finalizar aqui? Com certeza, meu amigo, com todo prazer. E as minhas palavras finais seriam nada mais, nada menos do que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que nos fala o seguinte: portanto, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se passou pelo coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a nossa mente ela não consegue nem assimilar o que Deus está preparando para cada um de nós. O que Deus está preparando para o seu povo, que abriu mão dos desejos carnais, que abriu mão das coisas desse mundo.
né, das coisas que são efêmeras, das coisas que são passageiras, e que de fato viveu o cristianismo na prática, que buscou Jesus de forma direta. E quando a gente fala de Jesus, meu amigo, muitas pessoas assimilam bastante a uma religião, né? Mas entendemos que o encontro com Cristo, né, ele acontece de forma diária, de forma profunda, e através do conhecimento da palavra de Deus, nós conseguimos obter um conhecimento, um encontro profundo, porque através desse conhecimento a nossa vida é transformada. E é isso que está faltando em muita gente, meu amigo, faltar o conhecimento, conhecer mais, aprofundar mais, para assim tirar conclusões bíblicas e concretas. Muito bem, amigos. Que Deus abençoe você neste exato momento. Agora nós queremos a sua participação aqui nos comentários, tá bom? E confere se você já é inscrito aqui no canal. Veja se você já curtiu o vídeo, porque é de importante relevância para que o YouTube recomende esse conteúdo para mais pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar outras pessoas através desse conteúdo. Por mais simplificado que foi, né, aquele guia de estudo bíblico que a gente está passando aqui, eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida de outra pessoa. Então, que Deus ele te abençoe de forma especial aí a tua vida. Ficamos por aqui e até o nosso próximo vídeo. E fique à vontade para nos mandar, por exemplo, se você quer que a gente reaja a algum vídeo, entra lá no Instagram, aqui no Instagram, Cleiton Alves, OFC, e agora Gabriel vai falar qual é o Instagram dele aqui também. Você pode mandar o seu link. Olha, eu gostaria que vocês reagissem a este vídeo aqui. E Gabriel vai passar aqui no Instagram dele. O meu é Cleiton Alves, OFC. E o seu, Gabriel? Meu gabrielx.op777, viu, pessoal? Muito bem. Então está aí. Que Deus abençoe vocês, tá bom? E até o nosso próximo vídeo. Valeu, um abraço.